igreja com a paz do Senhor. Amém. O livro é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 26. O tema é nos esforçando para agradar a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 24 ao 26. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui o Samuel está tentando falar que Deus rejeitou a Saul, O Senhor te rejeitou, porquanto rejeitaste a palavra. Deus rejeitou a Saul porque ele foi desobediente. Ele não obedeceu a palavra de Deus. Pensamos agora que quão triste é se nós errarmos a ponto do próprio Deus nos rejeitar. Ser rejeitado pelas pessoas, lugar, emprego, é uma coisa. Mas quem é o nosso socorro é Deus. E se o nosso próprio socorro nos rejeitar, aonde correremos? Então temos que ficar atentos. Esse versículo aqui ele vem nos trazer um alerta para ficarmos atentos na palavra, procurarmos obedecer a Deus e fazer o que agrada a Ele. Quando você desobedece, desagrada. E se desagradarmos a ponto de Deus nos rejeitar, acabou. Aí acabou a chance. Até porque o profeta Samuel aqui, ele intercedeu pelo Saul. E Deus ainda chama a atenção dele para ele ficar no lado de Saul. Então Saul acabou. Vamos pular agora para o livro de João, o capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 29. Jesus falando: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus Cristo falando: Deus não tem me deixado só, mas porque eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus Cristo disse temor, essa obediência. Ele sabia que ele não podia desobedecer a Deus, para não ser rejeitado também. Então, por isso que ficou o tema: nos esforçando para agradar a Deus. O que Jesus fez é um conselho para nós aqui. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. No sentido que, para não pensarmos que podemos fazer o que quisermos e achar que sempre Deus vai estar com nós. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas Deus está comigo. Mas não é assim. O próprio Deus está falando, gente. Deus está comigo porque eu procuro, eu faço o que lhe agrada. Porque se fizer o que desagrada, não vai dar. Essa palavra que eu trouxe é para a gente refletir e guardar os mandamentos, guardar a palavra, procurar ser obediente. Ser cristão, servir a Deus,
não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma, eu faço o que eu quero e não é assim. Temos que seguir segundo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. A nossa própria vontade, que é a vontade da carne, ela é pecadora. A palavra fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não podemos deixar a carne nos conduzir. Muitas vezes temos que seguir contra a nossa própria vontade. Nos convida para ir a algum lugar, ou aparece alguma oportunidade. Vai vir no seu pensamento, não é de Deus, é errado. Não vai. Por mais que aparentemente seja bom, seja algo que vai te ajudar, às vezes financeiramente, mas a partir do princípio que você vê que está fora do princípio de Deus, está indo para outro caminho, não faz, para não desagradar a Deus. E para as coisas depois você não colher coisas ruins. Porque temos que agradar a Deus e fazer obedecer a Ele e amar Ele acima de tudo. Quem ama Ele acima de tudo, procura obedecer. O filho que ama o pai não desobedece para não entristecer o pai. E a Bíblia vai falar: todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Então não é aquela oportunidade de pecado que pode te trazer uma melhora financeira ou algo do tipo que vai te ajudar, não. O que vai te ajudar é você amar a Deus acima de tudo. Então a palavra fala: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você não pegou aquela oportunidade ali, é porque você viu que perante a Deus é errado aquela oportunidade. Foi o próprio mal que armou aquela armadilha ali para você se corromper. E aonde Deus vai cooperar com você? Você rejeitou aquilo ali, você aceitou a palavra de Deus. Não, Deus não quer que eu faça isso, Deus não vai se agradar de fazer isso. Eu vou continuar com ele, eu vou deixar essa oportunidade passar. Eu não quero. Coisa errada para mim, eu não quero. Eu procuro servir a Deus, eu sou fiel a Deus, fiel à minha família. Eu não vou errar. E Deus vai cooperar. Vai cooperar, Deus vai se alegrar com você ter obedecido. Né? E Deus não vai te abandonar. Como Jesus Cristo falou, vai repetir o versículo aqui. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, ele não vai estar sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Procura sempre fazer o que agrada a Deus. Não vai para caminho que vai desagradar a Ele, para você não ficar só, não ficar sem Deus, ficar sem o seu socorro, não ser rejeitado como Saul foi rejeitado porque não obedeceu a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Vamos procurar conhecer bem o que Deus quer de nós. Aqui é o livro, é a Bíblia. Temos que ter uma na casa. Quem não tem, pode ter uma no celular, baixa o aplicativo, ouve a palavra, lê a palavra, procure saber o que Ele quer de nós. Vamos nos esforçar para agradar a Deus. Aleluia. E alcançarmos a nossa salvação. Nossa família, né? Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade da pastora.